Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 e 38. Antes de ler esse texto, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever em nosso canal. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, para esse encontro diário, onde nós mergulhamos juntos na palavra de Deus. Nossos devocionais sempre ficam salvos, então se você não puder estar conosco às 7h30, mas puder assistir o devocional no outro horário, vai te abençoar da mesma forma. Mas o horário, inclusive, ajuda nessa disciplina boa de nós estarmos diariamente, que você tem um compromisso. Olha, esse horário aqui, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou assistir o devocional, eu vou abrir meu coração para prestar atenção no que Deus está falando, e vai ser para nós um presente ter a sua presença aqui. Vamos lá, João capítulo 7, versículo 37 e 38, vai dizer assim, ó: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse texto aqui é muito interessante e, particularmente, Jesus, ele era um comunicador excepcional. Jesus tinha uma habilidade de comunicação fora do comum. E os grandes comunicadores, eles conseguem perceber muito bem o contexto onde eles estão e eles utilizam aquele contexto para se conectar com os ouvintes. Então, por exemplo, no verso 37, começa dizendo assim: no último e mais importante dia da festa. Para algumas pessoas, essa é a parte menos importante do texto, porque você lê isso aqui e não tem tanto significado para você. Às vezes está lendo isso aqui 2000 anos depois, você está no Brasil. Você tem algumas pessoas de fora do Brasil que acompanham aqui, mas o contexto é muito diferente. Mas deixa eu te explicar que festa era essa e que contexto era esse, que aí você vai entender a pregação de Jesus. Nesse momento aqui, está acontecendo a festa dos tabernáculos. Em algumas versões, talvez na sua Bíblia esteja escrita Festa das Cabanas. É a mesma festa. Festa dos Tabernáculos, Festa das Cabanas. E a ideia dessa festa era celebrar a provisão de Deus enquanto o povo estava no deserto. Por isso a expressão cabanas, né? O povo morava em cabanas. E o povo saía de um lugar para outro em todo o tempo, então não tinha aquela moradia fixa em uma geografia específica. Quando entra na Terra Prometida, sim, mas durante o deserto, o povo fica ali mudando de lugar o tempo todo. E Deus proveu muitas coisas para o seu povo no deserto. A festa dos tabernáculos ou festa das cabanas é justamente para lembrar ao povo essa provisão de Deus. Então, era uma festa, primeiro, uma festa de rua, uma festa muito popular, muitas pessoas participavam, e era uma festa que durava alguns dias. Não era um dia só, era uma festa de muitos dias. E deixa eu até abrir um parênteses aqui, em particular, o povo israelita, eles sempre celebram com muita intensidade, não só nesse tempo de Jesus, não só no tempo do Antigo Testamento, mas até hoje, se você for ver festa de israelenses, eles celebram com muita efusividade, tem muita intensidade física, eles dançam, eles cantam, eles pulam, eles se abraçam. Eu confesso a vocês que poucos povos sabem celebrar como o povo brasileiro, né? O Brasil ele tem uma miscigenação muito rica e o Brasil tem muito de África. Você vê que o africano ele é bastante expressivo em suas festas, em suas celebrações. Eu me lembro, por exemplo, da Copa de 2010, que foi lá na África do Sul, e tinham vários jogos onde no jogo não estava acontecendo absolutamente nada. Aí a câmera ia na arquibancada, o pessoal estava pulando e cantando a plenos pulmões algumas músicas de suas culturas. E tinha, por exemplo, o fenômeno da vuvuzela. Quem lembra da vuvuzela? Aquele barulho no estádio inteiro, todos os jogos. Então, como o Brasil tem muito de África e de outros países também, outras etnias que também colaboraram para isso, o Brasil ele é também um povo muito expressivo na dança, é um povo que celebra muito, é um povo que se expressa corporalmente com muita intensidade. Isso não é normal no globo, não. Mas se tem um povo que está nesse nível, às vezes até supera, é o povo judeu. O povo judeu celebra, meu irmão, as festas deles são muito, muito, muito efusivas, dançantes. Eles, sabe, eles se entregam mesmo ali em cantar, em celebrar, em se alegrar para o Senhor. Então, por que eu enfatizo isso? Porque nessa festa
tinham vários rituais, e um dos rituais era que o sacerdote, ele pegava um vaso de ouro. Presta atenção, ele pegava um vaso de ouro, ele ia até um tanque, ele enchia esse vaso de ouro de água, e ele voltava até o altar e ele derramava essa água sobre o altar. E enquanto ele ia para pegar a água e voltava, o povo era como se fosse uma procissão, o povo ia atrás dele, dançando, cantando, celebrando, gritando. Era uma festa muito grande e de muita relevância para o povo de Israel, até hoje é. Inclusive tem alguns vídeos no YouTube sobre festas dos tabernáculos, como acontece hoje mesmo, você pode ver que é uma festa realmente muito numerosa, muito importante para o povo judeu, e Jesus está aqui no meio dessa festa. Acontece que, olha só, versículo 37, no último e mais importante dia da festa, note que a procissão era para pegar água. Entende agora o contexto? No último e mais importante dia da festa, Jesus ele se levanta e ele grita em alta voz, ele está conversando com uma pessoa só, ele se levanta e ele fala alto para todo mundo ouvir, fala assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, quando aquelas pessoas que estão na festa dos tabernáculos, elas estão celebrando a provisão de Deus para o povo de Israel no deserto, provisão essa que incluiu, inclusive, o milagre onde Deus faz jorrar água de uma pedra para poder saciar a sede do povo. E eles estão ali naquela procissão onde o sacerdote pegava a água para lançar no altar, eles estão perfeitamente contextualizados para essa fala de Jesus. E Jesus começa a dizer o seguinte, se você tem sede, venha a mim e beba de mim. Esse texto ele é muito rico, tem muitas lições nele. A principal que eu quero passar aqui para você hoje é que Jesus, ele não é alguém para ser apenas admirado ou apenas respeitado. Jesus é alguém para ser experimentado. Admirar, você pode admirar muitas pessoas. Respeitar, você pode respeitar até um oponente seu, até um adversário seu. Quantas vezes eu vejo em finais de campeonato, aí a mídia vai lá entrevistar o vencedor e o perdedor, muitos deles falam, olha, para mim foi uma honra estar disputando esse campeonato, o outro time fez valer aqui a competição, foi difícil ganhar deles, eles são muito bons também, porque existe, embora haja uma oposição, embora sejam adversários, existe ali uma admiração, existe um respeito, né? Existe um reconhecimento, olha, você é bom no que você faz, foi difícil ganhar de você. Então, você pode ter admiração e respeito até por quem não está querendo a mesma coisa que você. Até por quem está se levantando contra o que você quer. Mas Jesus não é uma figura para ser apenas admirada. Não é para ser apenas respeitado. Jesus ele precisa ser experimentado. E a figura da água aqui, ela é perfeita. Porque todos nós temos sede. Todo ser humano, ele precisa se hidratar. Imagina que você está num deserto. E de repente, rapaz, aparece, você está com muita sede, está sem beber água há muito tempo, de repente aparece alguém com a garrafa d'água na mão. Aí você fala, rapaz, eu estou morrendo de sede. Mas imagina que aí então essa pessoa, vendo que você está com sede, essa pessoa começasse então a falar da água para você. Olha, você está com sede? Deixa eu dizer aqui, essa água, ela é feita de 2 moléculas de hidrogênio com 1 molécula de oxigênio, H2O. Essa água, ela sai do estado sólido para o estado líquido, mais ou menos ali a 0 graus. Ela vai do estado líquido para o estado gasoso, mais ou menos ali em 100 graus. Você sabia que o seu corpo tem 70% de água? Olha, existem tantos litros, quantos metros cúbicos de água na superfície da face da Terra. Existe tanto por cento de água doce, tantos por cento de água salgada. Você sabia qual é o maior rio do mundo? Você sabia quais são os 3 grandes oceanos, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico? Você sabia que as geleiras, sabe? Isso aí saciaria sua sede? Não. Eu até me vejo aqui ouvindo essas coisas e pensando, cara, o que vai saciar a sede não são as informações sobre a água, é beber a água. Eu não estou dizendo que as informações são irrelevantes, não estou dizendo que elas são inúteis, elas servem, elas são muito úteis, mas o que mata a sede é experimentar da água. Não adianta ter informações sobre Jesus, tem que experimentar Jesus. Se coloca no lugar de alguém que está ouvindo
Jesus fala isso aqui no meio dessa festa. Eu quero que você agora se transporte mentalmente para essa festa, 2000 anos atrás. E você agora está ouvindo Jesus gritar assim, ó, se alguém tem sede, você fala, opa, tô com sede. Vem a mim, você vai até Jesus. Aí você chega perto de Jesus e fala assim, ó, agora você tem que beber. Beber como assim, Jesus? Agora você tem que se relacionar comigo. Entende? O evangelho é muito mais do que um discurso. O evangelho é um convite para uma relação que é íntima, que é profunda e que é exclusiva. Você não consegue ter com outras pessoas, com animais, com instituições, com ideias, uma relação que substitua a sua relação com Jesus. Você pode ter relação, por exemplo, com 2 irmãos. Você pode ter mais irmãos e se relacionar com várias pessoas a nível de irmãos. Você pode ter vários amigos. Você pode até, inclusive, por uma ocasião da vida, vamos supor aqui, alguém que ficou viúvo e casou 2 vezes, você pode ter tido 2 esposas, 2 esposos, a vida acontece. Mas, embora todas essas relações elas possam ser replicadas, você pode ter mais de um filho, por exemplo, a relação com Jesus, ela não consegue ser substituída. Não tem nada que você faça que vai substituir essa relação que você precisa ter com Jesus. E Jesus é aquele que tem a água que verdadeiramente mata a nossa sede. Imagina que você está no mar, né? Verãozão, Salvador, você está no mar, está na praia, aquele sol de rachar o coco, e aí de repente você está com sede, não tem ninguém com água, ali você esqueceu de levar a sua água, aí você olha para o mar e vê aquele oceano de água. Será que é inteligente tomar daquela água? Certamente que não. Mas peraí, deixa eu te perguntar. Peraí. A água do mar é água, sim ou não? Com certeza. Mas se você tomá-la, você vai ficar com mais sede ainda. E, na verdade, se você começar a tomar aquela água sem parar, você corre risco de chegar no nível de desidratação grave, você vai morrer. Mas, Tiago, como é que eu vou morrer se eu estou com sede e tomei aquela água? É porque aquela água, ela não sacia a sua sede em específico. Compreende? Dessa mesma forma, tem várias coisas da vida que também são água e parecem um bom convite para ser refrescado, mas elas não saciam de fato a sede. Ah, Tiago, mas que loucura, poxa, eu não vou tomar a água do mar, né? A água do mar é absurdo. Mas vamos lá, imagina que você está na mesma situação. Você está tá na praia, mesma situação. Sol de rachar, você está com muita sede, aí aparece alguém ali com uma lata de refrigerante. Que se eu falar o nome aqui, o YouTube vai achar que eu estou fazendo propaganda. Mas com a marca que você quiser aí, irmão. Inclusive, né, quiser patrocinar aí, mas brincadeiras à parte. Imagina que você pega aqui aquele refrigerante assim gelado, sabe? Você está morrendo de sede. Quando você toma, a sensação de refrescância, ela vem na hora. Você, nossa, como eu estava precisando me refrescar. Mas quase todo mundo sabe que, na verdade, um refrigerante, pelo menos um refrigerante comum, aquele que tem muito açúcar, as doses de açúcar, a quantidade de açúcar que tem ali é tão grande que, na verdade, o refrigerante não está te hidratando, ele está te ressecando. É por isso que, inclusive, você vai bebendo ali no verão, você tem vontade de beber cada vez mais. Porque você sente o sabor refrescante. Já tá na moda esse negócio de sabor, né? É o sabor refrescante, mas ele não tá te hidratando de fato. Você fica com mais sede ainda, ou seja, não te sacia. Entende? Jesus é o único que tem a água que de fato te sacia. Para você se hidratar, não é só se refrescar, é você se hidratar. Você se hidratar, você precisa de água. Teu corpo tem que ter água. E quando Jesus fala assim, ó, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Interessante que no último dia da festa, eu não citei para vocês que o sacerdote ele ia num tanque, ele enchia a água, enchia o vaso de água, depois voltava e o povo ia atrás cantando, celebrando, meio que uma procissão ali. No último dia, essa cerimônia era um pouco mudada. Então não tinha isso de ir no tanque pegar água. Então as pessoas estavam, entre aspas, com sede. Parou de jorrar água. Aí Jesus fala assim, ó, se alguém tem sede, vem a mim e beba. O convite de Jesus é relacional. Seria um grandíssimo desperdício. E eu não consigo mensurar o quão terrível seria nós passássemos a vida inteira tendo muitas informações sobre Jesus, mas sem experimentá-lo. Por exemplo, no mundo em comum, as pessoas falam assim, eu preciso ver para crer. No evangelho é diferente.
Você tem que crer para ver. A Bíblia fala assim, ó, se não me engano, Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando você prova, você vê. Quando você prova, você vê. Quando você prova, você vê. É por isso que o evangelho, na mente e aos olhos de alguém que não experimentou, ele parece loucura. A pessoa olha para um jovem que está ali servindo a Jesus, está amando Jesus. A pessoa fala, que loucura, está desperdiçando a juventude ali com esse negócio de Jesus, de igreja, de evangelho, de religião. Meu Deus, você não sabe o que está perdendo, você não conhece o bom da vida. Aí daqui a pouco, aquela mesma pessoa que estava com esse discurso, ela tem um encontro com Jesus. Aí ela fala assim, como é que eu não aproveitei isso antes? Por quê? Porque tem coisas que ela só vai ver depois que ela provar. Quando eu faço um devocional com vocês, como esse, e eu estou falando algo para você, eu tenho certeza que no teu coração vem uma sede. Eu tenho certeza que no teu coração vem uma vontade de experimentar isso. Mas eu só posso, no máximo, falar. Quem tem que experimentar é você. Eu não posso experimentar por você. E tem nuances, tem coisas que você só vai ver depois que você provar. Tem nuances em Deus que você só vai desfrutar quando você, de fato, se relacionar com Ele. E aí, no final, no versículo 38, Jesus completa o chamado dele, falando assim, e quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que forte isso, né? Porque Jesus primeiro chama aqueles que têm sede. Eu tenho sede, vem beba. Vou saciar sua sede. Se você crê em mim, do seu interior vai jorrar uma fonte. Olha que transformação. No início da história, a pessoa é alguém que está com sede. Ela nem água tem. Ela vai até Jesus. Jesus sacia a sede dessa pessoa e a transforma numa fonte. Ou seja, do seu interior agora vai fluir coisas que vão saciar a sede das pessoas. Aí no verso 39 está escrito assim, ó, o próprio apóstolo João, ele já explica esse versículo, né? Não precisa nem pregar, é só ler o versículo e falar assim, ó, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Jesus está dizendo o seguinte, ó, se você vier para mim e beber da água que eu estou te dando, vai morar em você uma pessoa. E essa pessoa, ela vai saciar a tua sede para sempre. E essa pessoa, ela vai te transformar num fluir, numa fonte de água viva. Então, onde você estiver, você é água viva. Na sua casa, na faculdade, no trabalho, na rua, dentro da igreja, com parentes, com desconhecidos. Tem uma fonte dentro de você. Se você já conheceu alguém cheio de Deus, você sabe que essa pessoa tinha uma fonte. Fala para Tiago, agora como se a pessoa tivesse uma fonte. Tem vida jorrando, sabe? É como se Deus estivesse tocando em mim através daquela pessoa. Isso é a fonte de água viva que vai jorrando. Agora, detalhe, isso não é para pessoas especiais. Às vezes a gente tem essa ilusão. Poxa, Tiago, mas isso aí são para pessoas ultra mega selecionadas. Não. Esse convite aqui é para todos. Todos os que creem. Se você crê, se você se relacionar, se você experimentar esse Jesus, ele vai fazer de você uma fonte de água viva. Amém? Vamos orar ao Senhor? Antes de nós orarmos, eu quero muito convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal, convidar todos vocês a deixar um like na transmissão e, claro, convidá-los a compartilhar esse devocional com alguém que você ama muito. Qual a pessoa que veio no teu coração para você compartilhar esse devocional? Será que você pode compartilhar com essa pessoa? Faça isso. Às vezes pode jogar no grupo da família, no outro grupo. É muito comum, quando a gente faz isso, a gente acha que ninguém vê, que ninguém dá bola. Mas confia em mim, a maioria das pessoas não querem dar o braço a torcer, mas alguém vê. Alguém clica no link, às vezes clica no link até por engano, já vi isso acontecer. Quando a pessoa clica ali, foi Deus que conduziu para a pessoa ouvir aquela palavra e ele falar ao coração de alguém. Então o teu compartilhar é muito importante nisso também. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos salvou, nos resgatou e saciou a nossa sede e tem saciado. Ajuda-nos a nos saciar em Ti. Utilizando o exemplo que nós falamos agora há pouco, nós não queremos apenas a sensação de refrescância que alguns líquidos podem nos dar. Nós queremos, de fato, saciar a nossa sede. E para saciarmos a nossa sede, nós precisamos nos relacionar contigo. Meu Deus, nos livra de termos o Evangelho apenas como um discurso em nossos lábios, apenas como
uma escolha social nessa terra. Nós queremos de fato ter uma relação profunda contigo. Meu Deus, que pelo teu Espírito o Senhor nos transforme em fontes de rios de águas vivas por onde nós passamos. Não pelo nosso merecimento, não pelo nosso talento, não pela nossa habilidade humana, mas pela tua graça, Senhor. Faz-nos instrumentos em suas mãos. Que o Senhor faça a tua obra em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, olha só, comenta aqui qual foi a parte que mais falou o teu coração nesse devocional. E no comentário fixado tem 2 links. O link do nosso grupo de devocional, onde eu te envio todos os dias a transmissão, 10 minutinhos antes. Ajuda muito na constância. E durante o dia eu envio, inclusive, as minhas anotações pessoais. E também no comentário fixado nós temos o link da comunidade do discipulado, que é onde nós estudamos com profundidade a palavra de Deus. Vai ser um presente, uma bênção ter você também na nossa comunidade do discipulado. Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.